Brasil RS tem o privilégio de estar conversando com Armindo Trevisan. É um grande momento para nós, para o meu público, estarmos te recebendo assim. Então eu gostaria que você falasse, para começar esse papo todo aqui, sobre o grande momento da tua vida. Passa pra gente um pouquinho dessa experiência. Bom, eu acho que, Simone, eu tive 3 grandes momentos assim, que me impressionaram muito. O primeiro foi quando eu casei, e casei com uma pessoa com muita maturidade, com a qual fiz uma experiência humana séria, emocionante e também nada assim pseudo-romântico, uma realista, carinhosa, eroticamente bom. O segundo momento, que foi um grande momento para mim, foi quando nasceram meus filhos. A experiência da infância, bem como quando nasceu minha neta, é uma experiência que ainda hoje me comove. Vendo nascer uma criança, eu recobro minha confiança na humanidade. Eu tenho mais confiança em que nós um dia vamos vencer a fome, a guerra, o terrorismo, a incompreensão, a loucura. E o terceiro momento, Simone, grande momento, foi quando perdi meu pai. No fundo também, quando perdi homens amigos como o Érico Veríssimo e o Quintana, foram parecidos com a perda do meu pai. De certa maneira, a perda do meu pai é uma perda paradigmática, assim. No fundo, depois que a gente perde um pai e uma mãe, todas as outras perdas são apenas perdas aureolares que giram em torno dessa perda. E são coisas inesquecíveis. E eu queria te pedir também que tu comentasse, assim, para ti, o grande momento do escritor. O grande momento do escritor é quando, de repente, ele percebe que o estão lendo com a mesma seriedade com que ele escreveu. Então, isso, por exemplo, ocorreu comigo quando ganhei o primeiro prêmio literário importante da minha vida, com o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira e o Cassiano Ricardo. Fiquei emocionado porque eram homens importantes. Um segundo momento foi quando o meu amigo Mário Quintana leu o meu original, com o qual concorria ao prêmio, que só ele tinha tido acesso a ele, e disse: Trevisan, tu vais ganhar esse prêmio. E o terceiro grande momento foi quando eu lancei o livro A Dança do Fogo e ganhei o prêmio Aplope. E o quarto grande momento foi há pouco tempo, quando fiquei patrono da Feira do Livro e fui distinguido com o prêmio Fato Literário da RBS Banrisul. E esses momentos me deram assim a sensação de que eu começava a ser lido pelos gaúchos, para os quais eu escrevo em primeiro lugar. Bom, foram muitos grandes momentos, então. Que bom, uma vida cheia de grandes momentos. Tem. E hoje também, o patrono da Feira do Livro de Camaquã nos dizia algo sobre o uso das palavras, o aproveitamento das palavras. E hoje, um pouco mais profundo sobre a leitura. Será que eu poderia ouvir, assim, uma reprise dessas ideias? Pode, Simone. E é o seguinte, eu fiquei impressionado com uma observação do grande prêmio Nobel inglês, Bertrand Russell, né? Ele dizia que Shakespeare escrevia para o povão as tragédias, as comédias, e o povão o entendia. E Shakespeare usava mais ou menos assim 10.000 palavras. Hoje em dia ele disse que tinha lido um estudo que tinham feito com os americanos, que usavam na vida deles mais ou menos 1.500 palavras. E ele dizia: isso é muito triste, porque já nem serão capazes provavelmente de entender um clássico do tamanho de Shakespeare. E também porque a penúria das palavras, né,
acaba acarretando a penúria dos sentimentos e das emoções, e eu diria até das ideias. Porque se tu não exprime com certa força esses sentimentos, essas emoções e as próprias ideias, ninguém vai aderir a elas. E para exprimi-las com força, tu tem que ser capaz de usar palavras que sejam mais precisas, que tenham nuances e que não sejam palavras grosseiras que deixem as pessoas imaginando que aquilo é uma coisa muito vulgar, né? Então, aumentar o vocabulário não é uma questão de universitária, acadêmica e de elegância social. É uma questão de sobrevida psíquica, uma questão de respeito pela comunidade, é uma questão, diria assim, de dignidade pessoal. E a leitura, obviamente, hoje, eu volto a repetir o que dizia a vocês, é preciso ler menos, mas ler melhor. Não é mais possível a gente seguir tudo que estão publicando, como eu li hoje, só na feira de Frankfurt, estão lançando 120 mil livros novos. Não é possível, não acredito que a humanidade esteja tão produtiva intelectualmente. Eu acho que às vezes há mais produção audiovisual e assim por diante do que isso, né? Então talvez é conveniente para nós um controle da natalidade literária, né? E um aumento da qualidade literária, um aumento da atenção do leitor e uma maior adesão íntima dele. Obrigado, foi um prazer, assim, um grande privilégio para nós termos tido essa oportunidade de uma conversa contigo. Obrigado mesmo. Prazer, Simone, é meu, e que se eu puder ajudar o público que acompanha a televisão, eu ficarei muito satisfeito, porque a missão do intelectual é essa, servir intelectualmente o seu povo. Obrigado mesmo.